Boa noite, pessoal. Mais um dia aqui com vocês, né, para falar o nosso amigo Marcos Cardoso, que vai falar o seu relato de experiência, né, de vida, falar o que aconteceu com ele, né, no Covid. Então, quero dar boa noite a todos. Peço desculpa pela demora, que teve um probleminha aqui com relação à internet, mas já estou aqui. Bom, como vocês sabem, venho fazendo esse trabalho para trazer para vocês, preencher a vida de vocês, falar realmente das coisas que estão acontecendo. Bom, aqui hoje nós temos, né, o nosso amigo Marcos Cardoso, que vai falar da questão, né, em relação à sua perda. Toda perda é uma perda, né, gente? Então, eu posso falar por vocês, perdendo vários amigos, né? Hoje acabei de chegar também, faz pouco tempo, e também outra perda, mas enfim, vida que segue, nós temos que lutar, porque nós estamos aqui e vamos, né, viver todo esse momento. Então, né, vamos falar das nossas possibilidades, o que a gente pode fazer para melhorar, né, o nosso Rio de Janeiro, para melhorar o nosso Brasil. É isso que nós estamos trabalhando, né, batendo aqui na tecla, mostrando que existe sim como resolver o problema, né? Mas para isso nós temos que entender esse problema, temos que abraçar esse problema e para poder estar resolvendo. Então já vi que o Marcos já tá online. Marcos, vou te fazer o convite. Cadê? Para a gente começar a falar. A nossa live aqui, o nosso intuito é trazer o quê? A gente trazer esclarecimentos, ver no que nós podemos melhorar. E como eu falo para vocês, eu sou uma, né, em 1 milhão. Então nós temos que estar sempre voltado para atenção ao outro. Boa noite, está me escutando direitinho? Sim, você está me escutando? Sim, estou escutando. Gente, olha, tá aí o nosso Marcos, né, Cardoso, ele que vai falar de uma perda que ele teve, ele perdeu e ele ganhou, né? Mas ele está aqui para mostrar para a gente o que é perder, né? E o que é se reconstruir diante dessa perda e o que nós podemos fazer para melhorar. Marcos, muito obrigada pelo aceite, né? Estou aqui para aprender, que todo dia a gente aprende, né? Estou aqui para aprender, então conta, abre o seu coração para a gente, né? Agradeço também aqui ao meu amigo André Gabriel, doutor Gabriel, né, que a gente chama ali, que é seu amigo também, e que fez esse link, tá? Obrigada, gente. Vamos escutar o Marcos. Boa noite. Primeiramente, Vanessa, obrigado pelo convite. Eu tenho sentido que cada vez mais, quando tem caras familiares, né, pessoas que se propõem a falar, se dispõem a falar, ajuda na compreensão das pessoas, né? Infelizmente, ao mesmo tempo que a gente vê um número maior de pessoas usando máscara nas ruas, a gente vê pequenas aglomerações em esquina de bar, pessoas que ainda não estão entendendo a seriedade do problema, né? Isso é muito grave porque vem um pouco da própria postura de quem está na cadeira lá do Planalto, né? Então, isso tem um efeito na população, mas vamos focar assim, em tentar falar em coisas boas, né? Porque, como você falou, o tempo é o melhor remédio, a vida continua, né? Enquanto tem gente falecendo, tem gente nascendo e esse círculo continua, né? Então, assim, no dia 15 de abril, tá? 15 de abril, depois de algum tempo, de 7 a 10 dias, os meus pais estavam de cama, meu pai com 70, o Eduardo e a Elizabeth com 69. Eles estavam de cama, já em isolamento há mais ou menos 20 dias, tá? Naquela época não tinha máscara nas farmácias, eu tentava comprar, eu não conseguia. Eu era o único que saía da casa, né, para poder comprar, então eu fui ao mercado algumas vezes. A minha esposa, que está grávida, ela não pôde sair também. Então, assim, era aquilo, ou era eu ou não era ninguém. Então eu tive que sair e me expor. E na época é aquilo, né? Álcool gel, você não sabe a seriedade, né? Ou qual é a velocidade da contaminação, como é que funciona. Você vê muitas coisas, mas a gente não sabe em que acreditar, em que não acreditar. Então eu tinha que fazer essa missão de sair. E aí,
nessas de sair ou em alguma entrega, a gente não sabe como é que foi, provavelmente o vírus chegou em casa, né, por mim. E aí no iniciozinho, né, a minha esposa teve ela começou a apresentar sintomas, ela teve perda de olfato, ela tem 31 anos, 32, perdão. Ela teve perda de olfato e paladar, teve febre por 2, 3 dias e foi isso. Não teve mais nada, tá? Eu mesmo, estou com 31 anos, eu tive 1 dia e meio de febre, tomei semigripe e tudo ocorreu bem. Só que, ao mesmo tempo, fui acompanhando. Meus pais estavam morando com a gente aqui em Botafogo. E aí, começo a acompanhar, eles ficando mais prostrados, né? Os dois na cama muito tempo. Tudo bem que eles já são idosos, né? Mas aí começam os sinais, né? Aí uma tosse seca dos dois lados, mais ou menos, né? Aquela tosse seca, a gente começou a medir, a ferir a febre deles. E aí eles começaram a ficar febris, né? E aí a gente estava naquela de você ver a recomendação da OMS, ver na televisão, só saia de casa em casos extremos, só saia de casa quando houver falta de ar. E nisso a gente foi aguardando um pouco, né, para ver como é que iria ficar. Aí nesse meio tempo a gente vê que a febre no idoso não precisa passar tanto de 37,5 para ser febre, né, que a regularização ali do corpo 36,8, 9 às vezes já pode ser considerado febril para um idoso, coisa que eu não sabia, né? E aí começa isso, mas assim, mal tossinho, né? Aí a urina escura, coisas que não estavam se falando, né? Mas o que principal assim me chamou foi o meu pai, antes da minha mãe, começou a ficar muito prostrado e desorientado. Então, provavelmente naquele momento da desorientação, ele já estava com o processo de infecção, né? Provavelmente não, ele já estava, porque quando chegamos... Já estava. Já estava. Então, assim, e meu pai é um cara super ativo, não tinha nenhuma comorbidade, nada. Assim, o histórico realmente de ter tido uma vida muito saudável, alimentação vegetariana, mal tomava remédio porque tinha tudo perfeitinho, assim, né? E aí, já minha mãe não, minha mãe tem várias comorbidades, hipertensa, tem doença autoimune, enfim. E aí a gente, assim, avaliando os dois, eu e minha esposa, a gente levando a comida na cama, só que cada vez mais eles saindo menos, né, da cama para fazer as coisas. Aí chegou eu sou o único filho aqui no Brasil, meus 3 irmãos moram nos Estados Unidos, e é aquilo, eu tô aqui, eu tenho que tomar alguma decisão, eu tenho que intermediar, sendo que a gente sabe que às vezes os mais idosos são um pouco mais, né, retraídos, não é nada, não, e é por isso que quando eu faço esse paralelo do perigo de uma posição de um líder de governo falando que não é nada demais, né, é claro que isso vai ter uma influência na população, é claro que vai ter, porque se você vê figuras que você tem referência, não, embora, né, tivesse aquela batalha lá do Mandetta tentando fazer e tal, criou-se um circo midiático, essa é a verdade, que confundiu muito, né, a população, mas não só confundiu, como acho que deu a autorização que muita gente estava querendo para continuar fazendo as mesmas coisas, indo para a rua, fingir que nada estava acontecendo, né? Falava-se do tal pico, que não, o pico vai chegar, e a cada semana falava, não, de domingo a quarta dessa semana fica em casa. Aí na outra semana continuava esse assunto, né? Então, assim, aí vou e levo meu pai. Meu pai que não tem plano de saúde. E chegamos lá no Serre Leblon, que é aquele coladinho no Miguel Couto, né? E aí a gente chega, né? Ele faz ali a triagem. E aí já na saturação dele, né? Pelo oxímetro, já deu baixa ali, né? Já estava em torno de 88, 90. E eu queria depois dar uma ênfase. Eu tô até com... Oi, gente. Deu uma pausazinha lá, mas ele logo vai continuar. Esperam, né, do governo é que deu um lagzinho aí, mas já voltou. Estou falando, Marcos, enquanto deu essa paradinha, né, que as pessoas sabem o que está acontecendo com você. Foi o que o doutor André falou, né? E o que eu explico para todos os meus pacientes, porque a gente da enfermagem, nós temos a consulta de enfermagem. Eu tenho que orientar, né, que oriento no hospital, no primeiro atendimento no hospital e oriento para casa. E as pessoas não se dão conta. E tudo isso que você está falando, né, aqui acredito, tem seus amigos, tem os meus alunos que estão aí também, tem o Marcelo, né? O doutor André está aí, Laurinda, vários outros. Um beijão para todo mundo, gente.
É que assim, a gente tem as orientações, o que a gente espera é o quê? É uma ação. E que não vemos, eu até imagino, mas vamos lá, que eu assim, tô aprendendo com você. Vamos lá. Eu tô te vendo um pouco. Você tá um pouco. Meio. Tá embaçado? Tá Peraí, deixa eu embaçado, ver é. aqui. Parece uma trava na conexão. Você tá me vendo bem? É a conexão. Tô vendo. Deixa eu tentar. Peraí, deixa eu ver. Peraí, rapidinho. Não. Deixa eu botar. Peraí, rapidinho, gente. Marcos, pode ir falando que eu vou colocar. Cadê? Feitinho? Oi, oi, aqui travou tudo. Acho que nós voltamos. O Marcos saiu, ele deve estar voltando. Cadê? Vocês estão me vendo direitinho, pessoal? Ah, voltou. Então, Sônia, obrigadão aí. Voltou, mas deve ser muita gente utilizando, né? O Marcos já está voltando. Deixa eu fazer o convite para ele de novo. O importante, né, gente, assim, nós não estamos tendo informações de uma pessoa estranha, uma pessoa que viveu isso, que está vivendo. Voltou, deu tudo, Mas é sempre assim, eu falo que toda vez que nós estamos passando coisas boas, isso já está virando, né, algo assim, uma rotina nas minhas lives. Mas eu peço o pessoal para não sair, tá todo mundo ali. Vai, com você, meu amigo. Tá bom. Então, assim, A gente precisa escutar coisas de pessoas que passaram que é verdadeiro. Porque, assim, como eu falei, pessoal, não adianta só a Vanessa falar. Porque eu tô vivendo isso dia a dia. Mas quando uma outra pessoa, né, que, assim, fala que viveu, é diferente. Com certeza, com certeza. E aí, assim, né, eu voltando à fase em que eu saí de casa, né, com meu pai desorientado, prostrado, Sim. Antes mesmo da minha mãe, e ele saindo muito assim, pedindo para ele que, na verdade, ele queria que eu levasse ela primeiro. Aí eu falei, pá, olha só, você tá numa situação pior, eu me comprometo a levá-la, mas deixa eu te levar primeiro. Aí chegamos lá no Serre Leblon, colado ali no Mega Oculto, e aí foi feita a triagem, e a triagem foi até rápida, né? Tava um balcão extra, assim, com uma enfermeira pegando os sinais vitais dele, e acusou no oxímetro a saturação um pouco mais baixa, né? E o próximo passo seria a tomografia. E aí começou aquela via crucis que você conhece muito bem, de como é que é a realidade de um hospital público, que lembrando que esse temor, né, de ficar algo, como é que eu vou falar? Que falam que vai ficar saturado. Na verdade, já está saturado, já está sucateado há muito tempo, né? Essa é a realidade. Muito. Só que agora está em evidência e agora os governantes querem pensar nas próximas eleições, qual é o legado que eles vão deixar, mas a verdade é que, principalmente você que está nessa realidade, está nesse fronte de batalha, você está vendo já há muitos anos isso, né? Mas aí estava eu lá, aí fizemos a triagem. Aí são tantas 2 horas para fazer a tomografia, 2 a 3 horas. Aí você esperar, isso eu cheguei lá, era 10h30, não, era quase meia-noite, assim, era meia-noite da quarta-feira. Aí começou, assim, ele já muito cansado, sentado, assim, o tempo todo,
E aí a gente fazia. Aí fazia a tomografia, esperava 2 horas o resultado. Aí foi coletar o exame, mais não sei quantas horas. E aí e nisso, passando os turnos de troca, né, entre os médicos do plantão, e eu vendo, super entendendo que estava extremamente sobrecarregado para todos. Desde os técnicos de enfermagem, desde os médicos, desde os recepcionistas, porque, como bem se lembra, tem essas pessoas do Covid, mas tem os casos naturais do hospital. O hospital ele já estava com a movimentação, né? E aí tem essa questão da sala de espera de você não conseguir separar, embora você bote aquele adesivo de pular uma pessoa, isso não vai impedir, né, que passe um Covid, vamos dizer assim. E aí a gente está ali na sala de espera e aí, poxa, na entrada, assim, dói muito você ver a realidade de algumas pessoas. Eu ainda estava abençoado de poder levar o meu pai de poder ter o carinho do filho. Tinha uma senhora de mais ou menos quase uns 65 anos tossindo numa maca, né, assim, nitidamente vítima de um Covid ali. Ela ficou provavelmente umas 12 horas ali largada, não tinha família, a pessoa tentando falar com a família. E assim, os funcionários até se esforçando para tentar fazer uma ponte. Mas imagina, uma coisa é você ter um familiar ali que fica cobrando uma resposta, que vai atrás. Agora imagina a pessoa jogada numa maca, né? E aí, nesse ambiente, né, de caos, vamos dizer assim, eu fui tentando buscar o meu centro, né? Porque o objetivo era respeitar a realidade do médico que está sobrecarregado acima de tudo. E isso eu deixo até um conselho para os familiares que estão juntos. Gente, não adianta gritar, não adianta você querer passar à frente. Acho que nessa hora, no ambiente hospitalar, a gente tem que tentar entender que somos todos seres humanos, sabe? Não vai ter porque você é o desembargador, não sei onde você vai passar à frente. Não é. A mesma coisa que a gente vê acontecendo na fila de banco, as pessoas querendo se identificar porque é mais importante, acontece no hospital porque o ser humano é o ser humano em qualquer lugar, não é mesmo? Então, assim, e aí tinha esse ambiente ali, e aí a gente esperando, para eu resumir, a gente ficou literalmente 20 horas esperando até ele poder ser internado. Foram 20 horas dele sentado ali numa cadeira, e aí no meio do momento eu achei uma maca, e aí eu fui, botei ele numa maca. Quando amanheceu, já assim, 10 da manhã, a minha esposa foi levar cobertor e travesseiro, porque ele estava ficando com muito frio. E aí conseguimos fazer ele comer alguma coisinha, um biscoitinho, só para ele enfim, acabar não passando mal. A gente só conseguiu a internação dele. Eu cheguei lá na meia-noite, né? Da virada de quarta para quinta. Ele só foi internado às 10 horas da noite de quinta-feira, né? E por muito pouco, porque foram 3 plantões de médicos ali, por muito pouco ele não é mandado para casa. Eu insisti muito para tirar os sinais vitais dele por último, quando já havia falado que a tomografia estava bem, assim, vidro fosco, já estava mais de 50% ali comprometido. E aí o sangue não deu infecção urinária. E aí parece que a saturação em algum momento aumentou um pouquinho. E aí a terceira médica que eu tive contato foi bem sensata até. Tava um clima muito ruim ali na sala de espera, muita gente reclamando, gritando, falando que ia ligar para a polícia. E aí ela veio falar para mim, olha só, Marcos, a gente tem que ver o teu pai com um quadro clínico, não é só olhar para os exames. Ele está aparentando estar bem. E ela quase que me convencendo de que seria melhor ele ir para casa para ele não se infectar com alguma coisa desnecessariamente. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Como é que eu vou driblar essa médica que está tentando fazer o melhor dela, mas eu também tenho que tentar ver o melhor do meu lado, né? Como é que eu vou fazer essa interseção aí das intenções? E aí eu insisti, aí ela voltou assim para a sala dela e passou uma enfermeira. Aí eu peguei e falei assim, você pode tirar os sinais vitais do meu pai mais uma vez? Aí eles estavam anotando num papelzinho, né? Para você, quando entrasse no consultório, você mostrar para o médico. E aí deu de novo 86 a 88. E aí eu relembrei. E aí realmente tomaram a decisão que... Aí ele já estava na maca, ele começou a tremer. Começou a tremer, assim. Aí a gente não sabia se era frio, o que era. E aí, assim, o meu último... vamos dizer, que teria sido a minha despedida mais para frente, né? Foi eu passar tranquilidade para ele que ele seria bem cuidado. Então eu fiz um carinho. Falei, pai, olha só, você vai ter que ser internado. Você realmente está com Covid e você vai precisar se tratar. E ele só concordou, assim, sabe? Muito serenamente, né? Era um cara extremamente espiritualizado. A verdade é que ele, de todas as pessoas envolvidas na situação, era o que estava mais tranquilo. Isso nos passou paz, né? Porque imagina, 2 dias depois, né? Ele é internado. Aí sexta-feira eu vou internar minha mãe. Ele no Serra Leblon e a minha mãe na Rede Dor, no Quinta Dor.
Então, assim, duas realidades muito diferentes, como você bem sabe, do particular para o público. Mas ainda assim, o particular também estava toda uma operação ali montada numa uma sala, uma parte que seria acho que da pediatria ou enfim, uma área montada ali a modo de campanha para atender a demanda do Covid. E aí, cara, ela foi e a gente soube que já estava com pouquíssimos leitos. Já estava, o particular também já estava naquele momento ficando saturado, né? Então, e aí eu fico nesse meio de campo, né? E aí, aí aquilo, meu pai tá no estado grave, minha mãe tá no hospital, eu não posso falar para ela que ele tá grave, porque ela vai piorar, enfim, a parte psicológica dela estava muito abalada. A minha mãe, ela lida com depressão, então, há 4 anos, e o meu pai era o contato imediato dela. Eu levava ela para tudo, levava ela para fazer tudo. E eu sou o único filho aqui, então, assim, eu a todo momento com os meus irmãos, né? E aí, nesse meio aí de passar os dias, começou a agonia da gente não ter notícias do meu pai, né? A gente, por causa de um anjo, que por acaso era uma amiga da família, era enfermeira, e aí ela começou a olhar um pouquinho, pelo menos, para falar, olha, ele tá bem, tá comendo, quando ele estava consciente ainda, né? E aí, de quarta a domingo, ele esteve consciente, e aí, na verdade, quarta a sábado, e sábado ele foi entubado. E aí a gente estava naquele mix de esperança antes da intubação. Quando veio a intubação, acho que é aquele primeiro choque na família, né? Que teve uma parada cardíaca. Aí foi antes da parada cardíaca. Já a intubação a gente já fica, caraca, putz. A gente tenta ser racional, né? Mas o emocional toma frente às vezes. E aí essa coisa da gente depender de alguém que fosse interno ter turno, que era amigo de amigo de amigo, enfermeiro, né? Que essas coisas nessas horas, infelizmente, a gente apela para tudo que a gente pode para poder ter um mínimo de notícia, né? E aí ele foi transferido, a gente só soube no dia seguinte que ele teria sido transferido por Ronaldo Gazola, né? Que é uma referência lá em Acari, referência do Covid. E aí, quando a gente soube, né, da chegada dele lá no Gazola, ele teve assim que chegou, uma parada cardíaca. E a gente ficou até na dúvida, putz, foi no caminho da ambulância, né? A gente tentando entender, porque as notícias chegavam minguadas pra gente. E aí a gente soube que teve a parada cardiorrespiratória. E com isso já vem, né, a noradrenalina para manter ali a pressão, o pulmão já no ventilador direto. E aí começa aquele estágio de assim, né, tipo, putz, meu pai e minha mãe, né, como é que vai ser? A gente começa a pensar em mil coisas, né, nesses momentos, como família, mas eu tinha que ser racional, eu tinha que, de alguma forma, ser ali uma âncora, né, para poder passar a informação, filtrar a informação para os meus irmãos, que, infelizmente, ainda que quisessem vir, não poderiam, porque o aeroporto está em estado de guerra, consulados fechados, e então eu tinha que estar ali, assim, né, por todos eles. E graças a Deus, assim, meus pais nos deram uma educação que a gente esteve mais unido do que nunca, assim. A gente todo dia se falando, todo dia dando força, mas ali ainda tinha uma esperança muito grande, né, porque meu pai saudável pra caramba, aí a gente começa a ver relatos, né, de pessoas que tiveram coma induzido e tiveram até diálise, a fazer diálise e saíram, né. Então ficou essa coisa, né? Esse mix de esperança e ao mesmo tempo eu tentando ser racional já para me preparar para o pior, né? Porque eu pelo menos acho que se a gente estiver pelo menos minimamente preparado para o pior, quando vier assim, a notícia, a gente não tem aquele baque tão grande, né? Mas a verdade é que quando teve a primeira parada cardiorrespiratória, foi aquele baque nos irmãos. A gente, né, tipo, deu aquela desabada, mas a gente falou, vamos lá, tem chance? Ele tá lutando? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí foram passando os dias. E aí, surpreendentemente, a minha mãe tem alta. Em 7 dias, ela tem alta lá do Quinta-Dó. Então, ela ficou de sexta a sexta e voltou para casa. E aí, nessa dela voltar para casa, ela voltou. Isso era... Ela teria que ficar em casa isolada até 2 de maio, mas era uma sexta anterior. Mas o que nos pegou de surpresa foi, a gente estava achando que ela fosse ficar uns 14 dias, né? Que ela chegou também com 50% do pulmão cometido, lá na triagem do Quinta-Dó. E eu acho que aqui cabe eu dar um alerta, né? Gente, não espere a falta de ar. Nem ele, nem ela tiveram a falta de ar. Então, eu queria aproveitar esse momento, Vanessa, se você me permite, para mostrar para as pessoas o que é um oxímetro. Que é um aparelho... Pode mostrar.
É um aparelhinho que... Deve mostrar, sabe por quê, Marcos? Nós estamos agora contando com o apoio das pessoas, né? Vê Uhum, que eu falo assim, eu me incluo no meio de todo mundo, né? Porque eu sou da saúde, sou enfermeira, né? Sou técnica de enfermagem, que é diferente, não. Nós uhum, temos hoje em dia que se unir para ver o melhor. com Então, quando certeza. você traz esse relato, né? Que a gente vê aí a perda, mas a força que tá, e você fala que o problema são nos dois, né? Porque já estava mesmo o sistema Uhum, sucateado. Só na saúde eu tenho 22 anos. Só na uhum, saúde. Então é sucateado esses anos todos. Agora nós fomos pego o quê? Não foi surpresa, não. Isso já vinha avisando. Quando tiver um problema mais sério, isso todo mundo já ouviu. Quero ver como o sistema vai aguentar. A nossa uhum. sorte, eu falo que é a tecnologia. Que Certo. graças a Deus que pelo menos nós temos a tecnologia, que Uhum, tem aqui você para falar, que tem o Gabriel, que tem eu e tantas outras pessoas que passaram. Porque o que uhum. está passando para a gente, né, em relação à sintomatologia, são coisas assim, vai ter isso, você não tem nada. A aparência não quer dizer nada. Ó, Exato. Gabriel já perdeu amigos, né? Que a gente chama os marombeiros, mas não, são os lutadores, né? Uhum. Eu perdi, meus amigos perderam. As pessoas chegam, parece que não tem nada. Então, assim, pode ficar, tá todo mundo aqui adorando, né? É uma aula, gente. É uma aula de superação, é uma aula de vida. Isso daí não tem preço, não tem livro, não. Eu falo que não tem nem rodapé de livro, né? Você aprende com as pessoas, é verdade. Se eu falar para você que assim aprendi tudo na faculdade, ontem tinha o professor, né? Ele Uhum. me deu o caminho, né? Vou lendo, vou pesquisando, eu e a André e os outros colegas, o Hélio, a gente conversa muito com outros médicos também, mas a gente aprende muito no dia a dia. E é isso que Uhum. você está mostrando para a gente. Você teve que aprender, Exato. né, a lidar e estar preparado também para uma possível perda. Uhum. Então, olha aí, né, a inteligência emocional, Uhum. né, que é o que ninguém trabalha hoje. Tô aqui, tô nesse isolamento. Mas vamos lá, vai, mostra pra gente que eu quero saber que é o que eu me sinto assim honrada. É o que eu ensino os meus pacientes e os familiares. Quem tiver aí pode até falar que eu sei que eu faço Ah, isso. então, assim, vamos lá. O oxímetro de pulso, ele é esse pequeno aparelhinho aqui, que nada mais faz, parece uma coisa simples, mas você bota no seu dedo indicador e em menos de 10 segundos ele vai te dar a sua saturação no sangue, que é a oxigenação, né? O meu tá 99, quer dizer que tá tudo bem. Só que 94 para cima, né, 95 para cima, quer dizer que está tudo bem. Abaixo disso já começa a ser preocupante. Agora, antes de pandemia, como é que eu ia saber o que era um oxímetro? Porque apesar dele medir o pulso também, só se fala de aparelho de pressão. Então, assim, Sim. o que me espanta é nessa altura do campeonato, o Brasil prestes a ficar todo em lockdown, em algumas regiões já, as pessoas ainda não saberem o que é isso aqui. Então, assim, custa de 130 a 170 reais. Esse é o de dedo, tá? Porque existe um de pulso que é mais caro. Então, vamos entender que a população não está podendo gastar, mas, gente, salvou a vida da minha mãe. Esse pequenininho aparelho aqui salvou a vida da minha mãe, porque deu a informação para a gente de que ela, em casa, estava com 86 a 88% de saturação no sangue. Né? E aí eu também deixo aqui o agradecimento aos aplicativos dos planos de saúde, porque quero deixar essa dica também. Nessa de não poder sair de casa, a minha mãe ela tem o plano que é o CACI, mas a minha esposa também, o Sul América dela também estava. Eu acredito que todos eles estejam com esse acompanhamento online. E literalmente era uma consulta com o médico cara a cara, que nem a gente está fazendo aqui. Então, a gente já tinha um oxímetro, né? O papai já tinha sido internado, mas da quinta-feira para sexta, a gente ficou medindo a saturação da minha mãe. E foi o que foi determinante. E a gente recebeu, inclusive, um encaminhamento pelo online mesmo, em PDF, para poder levar, chegar no hospital já com as informações. Então, você facilita a triagem quando você chega no hospital, você facilita a velocidade da informação, sabendo que desde os recepcionistas até os técnicos de enfermagem, os médicos, os vigilantes, todos estão sobrecarregados. É natural. Eles estão trabalhando em turnos muito, você sabe muito bem, trabalhando em turnos muito extensos, mais extensos ainda do que já são, né?
E aí, quando você vai... o que seria a paz desses turnos de 24, às vezes por 48, 24 por 12, eu não sei exatamente, mas a paz que você teria em casa, é você ir para casa, ter que cuidar da tua família, ter que ser o provedor e ter que tomar cuidado com o que vem da rua. Então, é um estádio de sítio que você não sai daquele estádio de alerta, né? Mas, mal ou bem, é o que te vai fazer tomar as melhores decisões, né? Nessas horas drásticas. Então, fomos e foi assim, gente. Então, botem, por favor, americanas.com, Shoptime, oxímetro de pulso. Então, assim, é isso, gente. É uma coisa muito simples e pode salvar a vida. Aí você pensa, ah, não, eu não vou comprar porque nesse tempo de pandemia eu vou economizar para comprar o livro tal, ou vou comprar aquilo tal. Gente, para tudo que você está fazendo e economiza R$130 a 140 para comprar isso aqui. Eu digo com todas as letras. Vou te falar uma coisa, Marcos, que agora vai ser uma coisa assim que o povo vai ficar horrorizado. Você sabia que, vamos botar, 99% dos hospitais, eles não oferecem um oxímetro? Nós, profissionais da saúde, que temos o nosso. É nosso, são poucos hospitais que dão. Duro eu vou falar assim, Redidó, é duro, né? Redidó, ela tem, na triagem dela, tem hospitais, né, que tem algumas OSs que tem, mas normalmente está quebrado. E a gente que leva, eu tenho aí, ó, Marcelo pode falar, né? Tem a Fernanda Jobim, nós temos o nosso. Uhum. Então, a gente verifica, troca a pilha, temos que a bateria. Normalmente, né, foi até que o André falou, aquele que te orientou a levar o teu pai para o hospital, sim, né, o doutor André. Tem a gasometria. A gasometria, isso vai ser feito no hospital. Aí, complementando o que você falou, quem tiver o oxímetro, né, em casa, o que tem que fazer? Unha pintada, dá alteração. Então, tem que tirar o esmalte. Se a mão estiver fria, a oxigenação vai estar baixa. Então, o que a gente tem que fazer? Isso, mostra aí para o pessoal ver. O Marcos, provavelmente, ele está ali aquecido, ele está quente. Então, tem que dar acima de 95. Mas tem aqueles fumantes, né, que são tabagistas a longa data, que tem doença obstrutiva pulmonar, que é o DPOC, que para ele, 87, ele vai estar bem, conversando, jogando bola. Mas isso é um detalhe, né? Agora, sempre mãos aquecidas, mão suada, vai dar alteração. Tinha uma aluna, né, aqui, ela mandando, eu fiz realmente essas perguntas, falei assim, olha só, sua mão tá o quê? Tá com esmalte? Quem tem unha acrigel de porcelana, também vai dar alteração. Ai, mas pode verificar onde? Verifica no pé. Né, terminação no pé que vai dar normalmente ali. Mas tem que estar, a pessoa tem que estar quentinha, aquecida, né, para saber. E só para orientar, o que é, né, esse oxímetro, o que ele faz? A nossa oxigenação, o sangue, quando ele está circulando, ele vai fazer a troca, gente, no pulmão, em base de alvéolo, né? Então, o que vai acontecer? Quando chega nas extremidades, que são mãos e pés, a gente tem a troca ali, né, das venículas, pequenas veias e das arteríolas, pequenas artérias. E ali eu tenho a chegada do sangue arterial. Agora, aquelas pessoas, né, que têm problemas nas veias, que são os problemas vasculares, angiológicos, aí ela vai ter uma alteraçãozinha também. Mas uma pessoa saudável, como o Marcos está falando, o pai dele, a mãe, ele, a esposa, né, vai ter que dar uma alteração normal. Então, assim, o físico não é parâmetro para doença. Ninguém anda com plaquinha. Doença nenhuma chega com placa. Né? Tem H1N1, tem HIV, tem o Covid. É um conjunto de sintomas. Desculpa, é só para falar para o pessoal, porque tem alunos aqui também, e as pessoas que estão em casa, porque vão comprar, eles têm que saber, né? Não, a gente depois está à disposição, a gente orienta. Gente que está entrando também agora na live pode ficar um pouco perdido, não custa nada a gente relembrar alguns pontos. Isso, não, porque você falou muito bem. Então, assim, os profissionais, a sua maioria,
ainda. Tem muitos profissionais comprando que agora tá até mais caro, né, para chegar, tá demorando. Tem gente que tá até ganhando dinheiro com isso, tá? Tá Imagina, vendendo por imagina. seus 250, R$ 300. E aí tem profissional, que a gente, quando é comprometido, você gasta um dinheiro, porque é um material de trabalho. Mas isso é para mostrar a falta de preparo do sistema de saúde. Né? Quem vai para o particular? Nem todos os setores têm também. Uns têm, vai quebrar, tem que ver se a pessoa conseguiu colocar no lugar, mas a grande maioria não tem. Então, é ali que você vai saber como que esse paciente está saturando. E uma coisa também, a gente no desespero, antes de encaminhar, né, levar minha mãe e meu pai, a gente fez aquele teste de farmácia. Tinha uma farmácia do Leblon que veio um enfermeiro aqui, aquele de sangue, que você espeta o dedo e parece que a taxa como é que fala? O falso negativo é muito alto nesses exames. E aí deu negativo na minha esposa e deu negativo na minha mãe. Então vamos dizer que a gente ficasse satisfeito com aquela notícia e tivesse mudado a postura ou afrouxado um pouco. Então é muito complicado, porque foi na base do desespero, quando a gente não sabia. Não tinha o que o André fez, como é que fala? Aquele da boca? Que é do SUAB. O SUAB. A gente não teve acesso ao SUAB. E aí vem esse enfermeiro, mal ou bem, você ainda sente, né, como vem o corpo a corpo na tua casa fazer, você sente uma veracidade naquilo. Só que a verdade é que o teste em si, nada mais é que ele goteja ali o sangue, aí se passar do meio e ficar branco, é uma coisa quase que um teste de gravidez. E aí, cara, a gente poderia ter ficado iludido com isso e ter tomado outras medidas, ter afrouxado de alguma forma. Mas eu acho que, assim, o que vale também é frisar, mais uma vez, não esperem a tal falta de ar. O novo Covid já está virando quase um novo Covid. Já está se falando de mutações genéticas do próprio vírus que vai ter, por exemplo, meus irmãos moram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos daqui a pouco vai ter a temporada de gripe. E se eles não, assim, mesmo sendo um país de primeiro mundo, se eles não se cuidarem, vai ter um pico, assim, mas num nível bizarro. Já é o primeiro lugar no mundo, né, os Estados Unidos. Então, assim, não espere a falta de ar. Meu pai e minha mãe mal tossiam, e era uma tosse seca. Então, vamos dizer que eu analisasse isso. Pô, não tá faltando ar. Não tá tossindo mais ou menos, vou ali dar um xarope. Sabe, eu poderia ter tomado uma decisão ruim. E aí, o que me deixou um pouco carente, assim, de informação... embora eu não veja televisão, mas pela internet eu vi que ninguém estava falando desse tal do oxímetro e até agora não estão falando. Que é uma coisa que pode salvar. Eu falo com propriedade que salvou a vida da minha mãe, porque a gente poderia ter demorado um dia e esse um dia o pulmão dela de 50 ir para 70 e aí ela chegar de forma irreversível. Então, voltando para trazer uma conclusão assim, de história contra meu pai, aí ficou aquela história, ele lá no Ronaldo Gazola, a gente não recebia notícia porque os hospitais não estão conseguindo dar conta de falar com todos os familiares. Mas na véspera do falecimento dele, eu fui lá. A única coisa que me impediu de ir lá é que tinha um médico que estava fazendo um amigo de um amigo de amigo, que estava naquele plantão a cada 2, 3 dias e mal ou bem nos deu notícias que estavam bem assertivas, né? Aquele quadro estável dentro do gravíssimo, né? Mas estava estável, ainda estava lá lutando. E aí eu fui lá em Acari, né, na véspera, né, para ver, cara, será que estão com o celular certo? Será que estão com cadastro? E aí deixo aqui também um conselho para os familiares verem muito de perto isso quando for internar ou antes da transferência do hospital também, porque ele tinha o contato certo lá no Serre Leblon. Mas quando chegou no Ronaldo Gazola, tinha um celular que eu nem sabia que existia e o endereço antigo. Então, assim, foi alguma falha de cruzamento de dados. Não sei se é porque o meu pai também não tinha um cadastro atualizado no SUS, mas, enfim, fui lá, realizei esse cadastro e tudo. E aí, de repente, no dia seguinte, eu recebo a primeira ligação do Ronaldo Gazola. E aí, falando assim, eu queria falar com um familiar do Eduardo. Você pode comparecer, por favor, com um documento original, comprovante de residência e, enfim, para falar com o médico. Aí eu falei, pô, eu já estava me preparando, a gente já estava sendo que o quadro era gravíssimo, embora houvesse esperança. Mas quando te convocam, depois de sei lá quantos dias, sem nenhum tipo de notícia, te convocam para levar documentação, não poderia ser algo tão positivo assim, né? E aí eu fui já me preparando, assim, eu sou músico, né?
E meu pai era músico, né? Eu tenho um trabalho, quem quiser acompanhar aí no meu Instagram, eu toco na noite, atualmente por causa da pandemia eu toco em casa mesmo, né? Inclusive eu vou fazer uma live de homenagem para o meu pai, com as composições dele e músicas do meu repertório que, enfim, ele adorava. E aí eu indo para Cari, assim, e aí, assim, cada um tem as suas crenças, né? Mas eu acredito que existe uma força superior, assim, que nos provê aí, né? Uma luz aí. E, assim, eu tava indo e, de repente, no caminho de Cari, toca a música Black, do Pearl Jam, que era a preferida dele do meu repertório. E aí eu comecei a já conversar com ele no caminho, né, cara? Falei, pô, pai, eu já imaginava o que era a notícia. Falei, que você faça uma bela passagem, que você seja bem recebido onde quer que esteja, sabe? E aí comecei a vibrar coisas boas para que eu pudesse chegar lá naquele ambiente, sabendo que ia estar aquela coisa e aquela fila de familiares indo levar itens básicos, porque os hospitais estão com dificuldade de ter até os itens básicos. Pra você ter ideia, no Serra Leblon não tinha nem lençol, né, nas camas. Então, é uma realidade dos hospitais, só que o Ronaldo Gazola já estava num estágio um pouco melhor, mais bem preparado, né? E na altura que meu pai estava nessa temporada que ele ficou lá dentro, já estava, assim, cada dia com 1, 2 leitos disponíveis do CTI. Já estava tenso o negócio, né? Tanto que os pacientes do Rio estavam sendo transferidos lá para Volta Redonda. E já estava essa coisa complicada, né? E aí eu vou lá, chego e recebo a notícia, né? E aí na hora, a ficha não cai na hora, né? A ficha, na verdade, acho que ela cai ao longo dos anos, né? Você vai processando isso da melhor forma, o tempo sendo o melhor remédio. E aí eu tenho que transmitir para os meus irmãos, né? E aí aquela questão, né? É muito complicado porque cada um tem o seu luto, sua forma de manifestar esse luto. Mas o que eu deixo, assim, de conselho, se eu posso me botar nessa posição de aconselhar alguém, gente, se atém às lembranças que você tem de antes da internação, sabe? Não fica pensando... Porque, assim, o Covid ele tem uma coisa muito cruel, que é você não poder ver o seu familiar dentro do CTI. Então, você fica imaginando todas as coisas, né? Como é que ele está? Se está esquecido no leito, né? E aí, enfim, a gente o tempo todo ficou lembrando das coisas boas, ouvindo as músicas que ele gostava, para que vibrasse uma energia boa. E o que vai ficar daqui para frente, né? Esse legado que ele deixa como ser humano, né? E aí, assim, o interessante é esse símbolo do renascimento, porque ele se vai e aí o meu filho vai chegar em outubro, né? E aí fica essa coisa, você vê que a vida continua, o ciclo da vida e da morte, ele continua. Se a gente não se pôr numa posição de lidar com naturalidade, com isso, a gente só vai se frustrar, porque a vida é uma montanha-russa. Sim. E vai acontecer, assim, o difícil foi que nos tirou o chão porque foi de repente, né? Mas eu quero que a minha história sirva de exemplo é um dever cívico meu, né? Eu tentei falar com a Record, no dia que ele faleceu, eu estava saindo, aí estava lá o repórter Silvestre e tal, eu abordei os câmeras, eu falei, gente, eu posso falar do oxímetro para vocês, porque eu não estou vendo ninguém falar e tal. E aí parece que ele falou, não, ele estava querendo aquela resposta do Relações Públicas do hospital lá, estava meio que numa discussão. E aí fizeram a entrevista, eu falei sobre o oxímetro, aí na hora que vai no ar no jornal, só fala sobre a morte. Eduardo Cardoso falece, aí mostrou meu agradecimento aos médicos. É óbvio que eu estava no meu dever agradecer tudo que os médicos fizeram, porque os médicos Sim. estavam lá nos seus turnos absurdos, exaustivos. Tinha médico tem médico que está alugando um apartamento para não ter que ir para casa, para ficar com a tua família, para não contaminar o filho. Então, assim, a gente tem que lembrar que do lado de lá, de dentro do CTI, você não está vendo o teu parente, ok. Mas, cara, tem pessoas que estão fazendo o impossível, o possível e o impossível, para que aquela pessoa tenha uma posição digna, né? E assim, no dia que o meu pai faleceu, a movimentação era assim, ele liberou, mal ou bem, né? Ele liberou um leito que 3 pessoas graves estavam chegando naquele momento. E aí, assim, você vai pensando, cara, foi pro bem, dentro do caos, dentro disso, o meu pai sempre foi um cara que sofreu muitas dores do mundo, né? Ele era um poeta, assim, escrevia muito nas letras, e ele sofria muito com a humanidade doente, né? E aí eu pensei, aí a gente começou a ressignificar. Eu falei, cara, não teve melhor momento para ele partir do que uma pandemia, porque esse mundo não era para ele, esse mundo de aflições e tudo, mas o que nos resta é ficar para cuidar da nossa mãe, porque ela perdeu todas as forças, né, nesse processo de depressão e de cura do próprio Covid. E aí, assim, o que nos dá forças, né, o que me dá força como filho representante aqui
aqui no Brasil, né? Meus irmãos lá dos Estados Unidos fazendo o que eles podem, mas assim, imagina agora, né? Com o falecimento do meu pai, toda a questão burocrática, tudo isso, Tudo né? com você. E aí a gente está dividindo. Eu falei que vocês sejam o cérebro e eu seja os braços aqui, né? Para ser o cuidador dela, porque a Mabel ela já tem 69 anos e tal, mas assim, a boa notícia é que ela está melhorando a cada dia, no sentido psicológico mesmo, porque o luto... Eu já ia perguntar por ela. O luto é uma coisa que tem que ser trabalhado, assim. Não vai ser de uma hora para outra que vai cair a ficha. E ele conheceu ela, ele tinha 16, ela tinha 14. Então imagina, esses 50 e muitos anos aí de convivência, a gente não tem nem como imaginar o que se passa dentro dela. Mas não ia adiantar eu desabando na frente dela. Então, assim, eu passei por um processo muito difícil de ter que ir para longe, desabar num quarto de chorar. Eu tive dias que realmente eu gritei. O dia que eu voltei, assim, na cremação, porque na cremação, até eu poupei detalhes até dos meus irmãos, porque eu tive que reconhecer o corpo, né? E aí você vê, esse momento é um momento poderia ser o momento mais drástico da minha vida. Mas, assim, o papai nos sempre nos passou tanta calma, tanta tranquilidade, que, cara, o que eu vi ali naquele saco, assim, era o rostinho dele dormindo e descansando, assim. Poderia ter sido aquela coisa chocante, porque estava em um daqueles frigoríficos, né, que foram na véspera, eu acho que 2 dias antes tinha 3 frigoríficos para dar conta do nível altíssimo, né, de falecimentos. E aí apenas reconheci, fomos para a cremação. E aí na cremação a gente soube lá que não ia poder ver. A gente já imaginava, né, mas houve até uma falsa expectativa que a gente pudesse vê-lo, né, de alguma forma. Até para mim não teria muito problema não ver, mas para minha mãe, para ela processar, né, que de fato ele se foi, sabe? Talvez essa parte material fosse muito importante para ela, mas não foi. Aí eu já tinha ido preparado para fazer uma leitura do estudo espiritual que ele dedicou 43 anos da vida dele. Ele era um cristão, Rosa Cruz, e aí eu fiz lá uma leitura, como se ele lá estivesse, porque na verdade ele já não estava lá há muito tempo, essa é a verdade, né? Então ali era apenas um material, e aí consegui transmitir uma mensagem para os meus irmãos. Foi um momento muito, muito difícil de eu manter ali a postura para poder ler aquele texto até o final. E aí, assim, quando cheguei em casa, eu desmontei, eu gritei, mas faz parte, né? Não adianta a gente achar que a gente é uma fortaleza inabalável e que a gente vai dar conta de tudo, porque senão a gente vai surtar. No fim das contas, a gente tem Somos seres humanos, né? Exatamente. E você falou uma coisa bem legal, Marcos. Sabe o que que é? Que, assim, né, se quem não concordar comigo pode até falar. Você falou de estrutura de família. Isso é tudo. Religião. Você vê a pessoa como um todo, sabe? Até é emocionante falar, né? Porque nós temos uma história, a gente vai passar, é a única certeza que nós temos, né? A gente está trabalhando, eu não sei até quando vou viver, porque todo dia que eu estou de plantão eu volto com essa coisa, eu falo assim, gente, estou fazendo o meu melhor. Mas a família é tudo. Quando você coloca, né, os seus braços, as pernas, teus irmãos, o cérebro, quisera eu que toda família brasileira tivesse uma família assim. Entendeu? Que é sustentação mesmo. Talvez essa tua força, talvez não, ficou bem claro, né? O teu pai deixou isso, uma construção familiar. Com certeza. Uma construção que a gente fala, né? Que a família patriarcal tem todas as outras, tá, gente? Mas aqui vamos usar a construção dele. É uma construção de amor, né? É uma construção de renascimento, que você mesmo falou. Então, hoje as pessoas ficam desesperadas, né, por um sistema, e você tentou, dentro desse caos, trazer o conforto para os seus irmãos que estavam longe, para não pirar, para sua mãe que estava internada e para sua esposa que está gesta, né, que a gente fala, gestante. Então, olha ele, por exemplo, você, meu filho, estava uma bomba, né? Peraí, eu tenho que segurar tudo. E no final das contas, esse ato aqui, quando você falou, né, eu falei assim, nossa, isso vai aliviar ele, porque tomara que isso chegue nas casas de todo mundo, e a gente possa ter esse espelho de família.
né? Esse espelho de pessoa. Não que você não sofra, você está sofrendo muito, mas você está tentando colocar as coisas boas. É. Isso daí, a gente está contigo, né? Desculpa, tô te fazendo até deixar assim, Nada, mas aqui nada, tá nada. todo mundo aqui falando, né? Força Marcão, tem os meus amigos ali, tem gente chorando, Tem alguns né? amigos meus também Porque que estão aparecendo, minha família está lá nos Estados Unidos. Daniel tá, Fortunato, então do Riot, um abraço. Muita gente aí que se compadeceu dessa história. Primeiramente, assim, meu pai era um cara muito reservado. Eu nunca estaria fazendo isso aqui se não fosse, acima de tudo, por um dever cívico. O meu pai era aquele cara que fazia bem e não olhava quem, não queria reconhecimento. E aí o legal e o bonito desse processo da partilha da pessoa é quando chegam a você histórias, algumas você sabia, outras você imaginava, e aí você vê, caraca, velho, realmente fazia diferença, né? Era uma pessoa que fazia diferença na vida das pessoas. E aí me dá força para tipo, pô, ele passou um bastão mal ou bem, eu não tenho que ser a continuação dele, eu não tenho que me botar também num peso de expectativa que eu tenho que fazer tudo que ele fez. Não, cada um tem uma história, mas o alicerce que ele deixa nessa questão familiar, é óbvio que eu vou tentar fazer 1% do que ele fez por nós pelo meu filho. Eu tenho 8 sobrinhos lá nos Estados Unidos, e queria deixar um beijo enorme para eles, que eu amo de paixão, eu só consigo ver a cada alguns anos, né? E aí, enfim, hoje foi até um dia muito assim especial para mim. Eu fui numa consulta com o que finalmente vai ser o obstetra que a gente conseguiu fixar. E fomos eu, a minha esposa e a minha mãe, né? E aí, assim, eu ver a minha mãe cada vez melhor ali sentadinha, super interessada no processo, ela lembrar como é que era a obstetrícia na época dela, as coisas que mudaram. E aí eu confesso que durante, assim, a consulta, ele falando de algumas coisas, e a gente está querendo fazer a linha do parto humanizado, e aí ele falando que eu iria ser a primeira pessoa a receber a criança no mundo, né? Que eu iria receber ali. E aí aquilo, eu não tinha como não pensar no meu pai, né? Na hora me veio uma coisa, eu falei, caraca, velho, como a vida te dá lições a cada momento, né? E que, enfim, aí depois ele falou, de repente, a gente nem imaginava, vamos ouvir o coraçãozinho da criança? Aí a gente não sabia, né? Aquele aparelhinho, né? Que bota assim na barriga. E aí, na hora que eu vi o coraçãozinho, assim, caiu uma ficha de... Cara, eu realmente me emocionei demais. Minha esposa também. Eu ouvi aquela pulsação. E aí você vê que, cara, o que eu tenho falado para as pessoas que ficam falando, nossa, mas como é que você está levando com serenidade? Eu não seria, não conseguiria ser isso e tal. Aí eu falo, gente, eu vou continuar vendo o meu pai nas pequenas e nas grandes coisas. Eu vou olhar nos olhos do meu filho, eu vou ver meu pai, sabe? Porque vai me lembrar de toda uma história de cuidado, de carinho. E aí eu vou olhar para as músicas, assim, eu tô num projeto com o meu grande parceiro musical, Hugo Queradia, que é a mãe dele, Regina. Um beijo, Regina, tá aí na live. A gente vai fazer um projeto até o final do ano que vem, sai um CD com as músicas do meu pai. Então, assim, ele vai viver para sempre dentro de nós e a gente vai honrar a obra dele, né? Então, eu vou fazer esse fim de semana uma live de voz e violão com um fala repertório... o dia. Tá. Pode me mandar que eu compartilho, né? Vamos aí que a gente tem que fazer essa corrente de vida. Vamos estar juntos, então, para comemorar a vida e Com homenagem. Não vou certeza, com falar o seu certeza. pai, não, tá? Falar a sua família, todos que estão aqui, a sua Uhum. esposa, a Tina, eu falei ali, parabéns pela família, né? Não, eu queria deixar aqui, Porque desculpa te interromper, mas assim, o meu agradecimento enorme para a Tina, tudo que ela tem sido, porque ela tem sido uma filha para minha mãe, que a minha irmã tá lá nos Estados Unidos, não pode ser. Então a gente está fortalecendo a nossa casa, a gente está orando todo dia, sabe? E não é nem orar pelo desespero, não, é orar em agradecimento, porque mesmo que dentro dessa situação, a gente está conseguindo, sabe? Nos edificar muito mais internamente do que externamente, né? Acho que talvez esse momento de pandemia mostre pra gente que a gente não precisa de uma edificação externa para ressuscitar o Deus que está dentro da gente, né? O Jesus já falava, verdade. O templo de Deus está dentro de vós. E isso é uma pura verdade. Você não precisa de uma cruz estampada para sentir aquilo dentro de você, né? Então, assim, eu acho que é um momento que dentro da dificuldade, sim, eu acho que é uma ressignificação de várias coisas a todo instante, né? E é isso que dá força. É isso que me dá força. Eu escrevo também. Estou começando a ficar com muita vontade de escrever as memórias do meu pai. Isso mais para frente talvez até vire um projeto, né? Embora eu seja músico, eu também sou ilustrador e escrevo.
Então, eu tenho certeza que a sementinha que ele deixou, sabe, aqui, que somos eu, meus irmãos, enfim, isso fica muito vivo. E aí eu até falo, assim, quando as pessoas falam, quando eu olho a foto dele, eu não consigo enxergar uma pessoa morta, né? Eu vejo ele vivo. Eu olho para ele e vejo assim, cara, você tá vivo. Porque eu converso com você todo dia, você tá dentro de mim, sabe? Então, assim, eu queria... Tem gente aqui que não conhece meu pai antigo. Eu posso só mostrar uma fotinha dele, como ele era. Pode. Ele tinha muito orgulho dessa fase da vida dele. Foi o primeiro... Nossa, Isso aqui é em eu tenho uma 73. foto do meu pai assim. Isso é em É 73. engraçado, né? Ele foi vendedor de porta em porta da IBM, naqueles computadores de uma sala inteira. Né? Foi o primeiro emprego, ele era muito feliz. Era meio contraditório, que ele morava num trailer super riponga com a minha mãe, lá no Camping Clube do Recreio, e saía de terno para ir trabalhar, assim, sabe? Então, papai nos ensinou muita coisa. Então, a minha irmã tá aqui, a Lulu. O horário, a minha irmã tá falando para botar o horário da live. O horário da live, Eu tô pensando, porque eu tenho amigos na Europa e na Nova Zelândia, em fazer Tem uma da os tarde. horários, hein? Eu tô pensando em fazer uma da Porque tarde. dependendo do lugar, 4, 5 horas, né? Exato. A mais. E aí a Nova Zelândia, eu tenho dois amigos, não sei se eles vão estar aqui, o Andrew e a Patrícia, um beijo enorme. Eles estão na Nova Zelândia, eu queria muito que eles pudessem assistir. Então acho que uma da tarde aqui do Brasil, meio-dia, uma da tarde, é um horário bom para todo mundo. E vai ser no sábado ou no domingo, eu ainda estou decidindo. Mas eu vou soltar aqui. E a gente vai ser cortado a qualquer momento, eu estou imaginando, né? Porque é uma hora só de live. Não, é só assim, gente, ele vai postar, vou estar colocando no meu Instagram, no meu Facebook, ele vai estar colocando, então vocês vão ter acesso, por um lado e por outro, a hora. E na hora a gente pode também chamar, né? Que é o que eu faço, eu chamo todo mundo, ó, começou o Marcos, começou o Marcos. Essa é a corrente do bem, a tecnologia, ela ajuda por isso, né? Assim, Marcos, olha... Já tá tudo que é bom, dura o tempo, né? Que tem que durar. Já tá terminando. Nós aprendemos muito, uma lição de vida, uma lição de um filho, né? Que tem aí muita saúde para a tua família, para a sua mãe, o que você precisar, o que você tiver dúvida, né? Você tem meu contato, as pessoas, eu deixo o meu contato mesmo. Eu não tenho essa. Se eu demorar um pouquinho a responder, é porque eu tô no trabalho, mas normalmente eu respondo todo mundo, né? E assim, a gente está aqui para aprender, sinta-se à vontade, quando você quiser falar mais coisa, falar os teus poemas, a gente, para tirar, para também fazer essa corrente do bem, né? Teve o seu Gerson King, que é o nosso cantor de soul, né, da Black Music. Gerson King, Isso. Ele até, gente, vamos entrar aí na corrente por ele. Ontem ele passou mal, ele é diabético, né? E a filha dele falou comigo, mas a gente está na corrente. Não é Covid, não, é mesmo da diabetes. Ele está muito triste com essas histórias todas. Temos o Márcio Bragança também, você pode entrar em contato. O Márcio também é cantor, canta em barzinhos aí. E também está fazendo um trabalho também de livro, né? Audiolivro. Legal. Então, vocês acho que podem trocar muitas coisas. Tem o professor Jorge Tadeu, que é baterista. Legal. A verdade é que o mundo nunca esteve tão dependente da arte, né? Porque nesse momento você está isolado na sua casa e aí as pessoas estão começando a questionar. Caraca, realmente, o pessoal que vai montar um show desde o cara que carrega, que monta, que entrega o instrumento e que faz a produção musical e que está na mesa de som operando. Aí você vê que tem toda uma rede de pessoas botando ali a mão na massa, que não é apenas ali, né, o cantor. Ainda existe muito, como é que eu vou dizer, quem faz, porque na música ou qualquer coisa, o mundo é de quem faz. É antes feito do que perfeito. Então a gente tem que botar lá, se você for ver meu Instagram, eu botava os vídeos, ia aprendendo, ia melhorando. Tem vídeo meu com a minha esposa, na época a gente era namorado ainda, cantando num barzinho em Ipanema. E aí eu vou continuar. Assim, a arte é uma válvula de escape para mim e é a forma de manter meu pai vivo. Então agradeço a tua chance de me fazer vir aqui falar, Vanessa, e a tua iniciativa acima de tudo. Porque você está dedicando um tempo teu que eu sei que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas também é um dever cívico que você tá tendo forças para dar conta. Porque você vai ver uma realidade e traz aqui para o virtual e de uma forma muito leve e muito doce. Então eu te agradeço também pela
oportunidade. Não, eu que agradeço. E aqui eu tô vendo ali, né? Ô, Tina, a sua esposa, vamos falar de parto natural, porque o André tá ali falando, né? E vamos falar de todos os tipos de parto. Então, eu quero você aqui comigo para falar da sua escolha e a gente vai trabalhar com outras pessoas para falar do parto, né? Do parto natural. Eu acho que nesse momento, por mais que tenham as questões médicas, né? Nós temos também as escolhas e o momento do mais seguro, né? Então, um parto bem feito, a minha avó era parteira, né? Então, eu já tenho na veia, já fiz parto natural. Então, assim, o parto natural, ele é aconselhado desde o momento que não tem nada, né, que possa dar errado, mas, assim, o médico também participa. É toda uma estrutura bem montada, né? Uma estrutura boa.